Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou a Anita Efraim e vocês devem estar percebendo que essa semana eu não estou com Daniela Kresh. Daniela Kresh, que é jornalista, correspondente do IBI em Israel, está nas merecidas férias, mas o noticiário em Israel não para. Então hoje eu estou aqui com Nelson Burd, que é jornalista, vive em Israel também e é editor do site Israel de Fato, que é um site sobre notícias de Israel em português. Tudo bem, Nelson? Muito obrigada por participar aqui com a gente. Tudo tranquilo, eu que agradeço o convite, uma saudação especial a todos. E essa semana muito movimentada em Israel. A gente vai, claro, repassar tudo o que aconteceu em Jenin e a escalada de violência na região. Então, na ordem cronológica, né, Nelson? Começou uma operação militar do Exército de Israel em Jenin, que foi considerada talvez a mais incisiva dos últimos muitos anos, com 12 mortes de palestinos e a morte de um soldado israelense. O que levou o Exército de Israel a fazer essa operação e como que ela repercutiu internamente? Primeiramente, a situação já estava, botar bem entre aspas, olho por olho, dente por dente, naquela região da Cisjordânia, principalmente na área da Samária, que seria o norte da Cisjordânia, né? A Cisjordânia a gente pode chamar também de Judéia e Samária, a Judéia mais ao sul, a Samária mais ao norte para localizar. E ali ao redor de Jenin, perto de Jenin, tem muitos assentamentos judaicos, inclusive houve um atentado há poucos minutos na localidade de Kedumim, que é ali naquela região também. O terrorista foi neutralizado, ele estava de carro, e houve esse atentado. Então, são alguns atentados numa mesma semana. Então, se a gente pega que essa operação, na verdade, a gente tem que puxar um pouquinho a linha do tempo para trás para dizer que os enfrentamentos entre judeus que vivem naquela região, cidadãos israelenses, judeus que vivem naquela região e palestinos que vivem naquela região, os enfrentamentos estão sendo muito grandes. Por mais que a gente possa dizer que não eram casos isolados, mas casos isolados ocorrendo com uma certa frequência, acabam criando uma linha do tempo, acaba criando uma rotina, a gente acaba colocando aquilo como uma escalada de violência. Existem mais ou menos critérios, e esses critérios são em termos de comparações. Vou te dar um exemplo em relação à faixa de Gaza. Caíram 2, 3 mísseis na cidade de Sderot, na fronteira com a faixa de Gaza. 2, 3 mísseis, ok. De repente até pode ter sido por engano, já aconteceu. Agora, em 3 dias seguidos, houve 5 ataques por dia, tocou a sirene todas essas vezes, nós já temos uma possibilidade de uma escalada de violência comparando com o que teve em outros momentos. Se Israel vai responder ou não, já é uma outra questão. Se Israel vai entrar por terra ou não, já é uma outra questão. Agora, passando esse período de olho por olho, dente por dente, entre aspas, que estava ocorrendo naquela região da Samária do norte da Cisjordânia, nós tivemos como ponto importante a questão de uma entrada de Israel por terra na área da Cisjordânia, a primeira oficial depois da segunda intifada, que terminou em 2004. Esse é um ponto importante. Agora, o outro ponto importante que a gente tem que destacar é o seguinte: a cidade de Jenin, depois da segunda intifada, ela passou por um período de progresso da população, ela passou por um período de progresso da cidade, as pessoas estavam tranquilas, felizes, tudo relativo, mas muito bem financeiramente, e as pessoas estavam longe de um ponto ali da cidade de Jenin, ou da localidade de Jenin, que seria a questão do campo dos refugiados. O que acontece? 2 fatos que aconteceram, final de 2019 e começo de 2020. Final de 2019, um entrevero entre o governo israelense e o governo da autoridade palestina fez com que a cooperação de segurança entre Israel e a autoridade palestina não que fosse a zero, mas ficasse muito perto do zero, e isso fez com que as rondas que ocorriam não ocorressem mais na área do campo de refugiados. Esse foi o primeiro tópico.
O segundo tópico foi o seguinte: a pandemia. A pandemia fez com que todo aquele progresso regredisse. E aí, principalmente na área do campo de refugiados, ficou muito fácil para grupos terroristas, em especial a Jihad Islâmica, o Hamas também, mas em especial a Jihad Islâmica, chegassem com verbas que chegaram do Irã para comprar armas e financiar pessoas, cooptar pessoas jovens que estavam ali sem trabalho e sem ter o que fazer, num resquício ainda da pandemia. Então foi isso que acabou fazendo esquentar muito a panela de pressão, chegando no ponto do olho por olho, dente por dente e chegando na ofensiva. Agora, se houve algumas questões internas dentro de Israel, questões políticas dentro de Israel, que levaram o atual gabinete a bater o martelo, falando, vamos fazer uma ofensiva por terra na Cisjordânia, algo que não ocorre há quase 20 anos, aí a gente só pode elucubrar, não pode afirmar. Mas do que a gente pode elocubrar, você acha que realmente essa tendência de ser um governo mais de extrema-direita, um governo que tem componentes, que tem um discurso anti-árabe, um viés anti-árabe, influencia na forma? Porque as operações contra as células terroristas, elas sempre existiram. Mas como a gente falou, como você disse, há 20 anos não acontecia dessa forma. Você acha que o governo ser o que é hoje influenciou nessa tomada de decisão? É uma possibilidade. Nós temos o ministro da Segurança Interna, o deputado Itamar Ben-Gvir, que é uma pessoa que defende abertamente que cada cidadão israelense tenha a sua arma para fazer a sua autodefesa. Essa é a posição dele. Nós temos também o deputado Smotrich, que é ministro também, que mora naquela região e apoia que a população vá para cima numa espécie de olho por olho, dente por dente, por mais que eles não usem essa expressão. O premier Bibi Netanyahu abertamente combate e desmente e vai contra essas declarações, mas aí entra uma questão que é a questão política. O bloco do sionismo religioso, tá, o Smotrich e o Ben-Gvir, eles têm 14 cadeiras dentro da coalizão, do total de 120. Então, eles têm uma representação muito forte. Então, eles acabam dando muita força ali dentro, e mesmo que diretamente eles não tenham esse poder, o discurso deles acaba inflamando e se somando a questão de uma sequência de atentados. Só que esses atentados, eles podem vir de um viés palestino, vem como uma vingança a ataques que eles sofreram. Só que esses ataques que eles sofreram, a gente entra naquela história da roda viva do círculo vicioso. A gente não sabe onde começa, não sabe onde termina. Agora, se tu partes de uma premissa que eu tenho o direito de me defender sem esperar as forças de segurança, eu vou ter a minha própria, vou tomar a justiça com as próprias mãos e vou partir para cima dos caras. E aí fica algo incontrolável, tanto pelo lado palestino como pelo lado israelense também. E aí eu posso te dizer para ti com exatidão, é a primeira vez que isso acontece. Existem cidadãos israelenses que fazem a segurança dos seus povoados, segurança civis, isso existe até em cidades. Mas grupamentos judaicos que pegam e vão para um outro local para fazer ataques, isso aí aconteceu agora e não costumava acontecer antes. Então, no momento em que um ministro pega e fala, ou deputados pegam e falam esses discursos, e isso tem ressonância também com os prefeitos dessas cidades, o prefeito da cidade de Eli, por exemplo, onde houve atentado, ele falou, nós acordou com o Smotrich e ele deu essa... no caso até da construção, e nesse imbróglio entram também a aprovação do governo israelense de construir mais de 5 mil novas moradias nessa área da Cisjordânia, da Judéia e da Samária, e muitas delas em Eli, e boa parte desses territórios, vai aparecer o mapa ali, boa parte desses territórios
se tu fores analisar, eles são, dessas novas moradias, são em locais onde houve atentados. Então tem uma questão de vamos compensar os atentados ou vamos responder os atentados com construções. E o prefeito de Eli falou isso. A melhor resposta para o terrorismo são novos assentamentos. Então eles puxam pelo lado ideológico a questão do terrorismo como se o terrorismo fosse uma chama que abastece a ideologia deles. E aí cada um puxa para o seu extremo, e aí mesmo que a situação não vai ter um ponto pacífico ou um ponto de neutralidade. O premier Bibi Netanyahu, que deveria dar um soco na mesa, fica amarrado por uma questão parlamentar. Porque não quer que o governo caia, né? E aí, bom, teve, como a gente falou, essa operação durou aproximadamente 2 dias. Na última quarta-feira, dia 5 de julho, foi anunciado que estava encerrada a ofensiva no amanhecer de quarta-feira. E, como você falou, né, fica essa perpetuação do círculo de violência. Teve atentado terrorista em Tel Aviv, o atropelamento de pessoas. Depois, palestinos na faixa de Gaza lançaram foguetes contra o sul de Israel. O Domo de Ferro, que é o sistema antimísseis israelense, conseguiu interceptar 5 projéteis e não teve registro de feridos. E também, durante a saída de Jenin, teve um ataque aéreo contra palestinos armados que estavam num cemitério no entorno da cidade. Então, é isso. Tem cada capítulo tem uma nova ação violenta de ambas as partes, né? Tem pogroms Anitta, pode falar. Não, só para te complementar, houve um dia antes do atentado em Tel Aviv, que o cara atropelou e depois saiu com a faca, houve um atentado de um guri entre 14 e 16 anos na cidade de Bnei Brak, ao norte de Tel Aviv, que ele deu uma facada num cara de 28 anos, ele tentou fugir, foi pego pela polícia. No depoimento dele na delegacia, ele disse que fez aquele atentado em resposta à operação em Jenin, foi no primeiro dia da operação. Então teve esse atentado também, e agora o atentado há pouco em Kedumim. Ou seja, essa sequência, ela não terminou, essa linha do tempo, infelizmente, ela não terminou. Houve 3 mísseis que foram lançados pela manhã de ontem, de Gaza para Israel, e hoje, na madrugada daqui, do Líbano para cá. E aí a pergunta agora essa notícia também do Israel de fato. Isso, então aí fica aquela questão, o que veio do Líbano, precisaria confirmar, mas é possível, nós temos também células do Hamas ali naquela região também. Então aí a gente fica naquela questão, terminou essa ofensiva, terminou essa operação em Jenin, vai começar algo em Gaza, vai começar algo no Líbano, ou de repente é fogo de palha? Então, e aí, Nelson, acho que vale a pena a gente pensar um pouco, óbvio, isso é uma questão opinativa, analítica, mas de que forma todo esse cenário mexe com o governo de Benjamin Netanyahu? Porque é um político muito marcado pelo discurso da segurança pública, né? O Bibi foi eleito, reeleito, eleito de novo, reeleito de novo, sempre com base nesse discurso de cuidar de Israel. Só que, enquanto tudo isso está acontecendo, essas ameaças de fora para dentro, Israel está vivendo uma convulsão social. A gente está gravando na quinta-feira, dia 6 de julho, uma convulsão social talvez sem precedentes, com milhares de pessoas nas ruas, avenidas fechadas em Tel Aviv, tudo contra a tentativa de golpe judicial que está acontecendo do governo. Então, como juntar esses dois aspectos, Nelson, e de que forma as ameaças externas mexem no governo? No caso da população, quem apoia o Bibi, mesmo que o governo do Bibi e o governo do Ben-Gvir estejam recebendo uma série enorme de atentados como não havia desde a segunda intifada e na proporção talvez até maior, mesmo assim, aquele eleitorado da direita nacional ou da extrema direita, ele acaba querendo colocar a culpa na esquerda, por mais que a esquerda não esteja no governo há muitos anos. Esse é um ponto. O segundo ponto, a questão da reforma judicial,
buscar uma válvula de escape e buscar um conflito vem a calhar. Não que a ofensiva em Jenin tenha sido feita apenas por isso. Realmente havia uma sequência e havia um laudo militar pedindo essa ofensiva. Por outro lado, ela foi facilmente aceita pelo gabinete. E se ela foi facilmente aceita pelo gabinete, não foi apenas pelo pessoal da extrema-direita religiosa nacional que compõe o gabinete, como o próprio deputado Ben-Gvir. Tem um lado também do Bibi de querer tirar o foco tanto do julgamento que ele está sofrendo agora por corrupção, como pela questão da reforma judicial, que continua. Quer dizer, a população israelense, desde novembro do ano passado, todos os sábados se reúne em vários pontos do país, inclusive chegam a ser 100 pontos no país, somando 500 mil de pessoas no universo de quase 10 milhões, quer dizer, faz o cálculo, é um número fantástico, fora a manifestação que houve essa semana em Tel Aviv, também no aeroporto Ben Gurion, também manifestações em dia de votações na porta do parlamento em Jerusalém. Há uma gama de pessoas aqui na cidade onde eu moro, em Haifa, todo sábado, começam no Centro Carmel, caminham até o Centro Horev, 40, 50 mil pessoas, quer dizer, existe uma mobilização muito grande e uma população que abraça isso aí, independente do lado político. É óbvio que pessoas que dão sustentação ao governo do Bibi Netanyahu não querem, tanto mesmo eleitores populares, eles não querem saber se o Bibi é corrupto ou não, eles votam no Bibi porque eles votam no Bibi, torcem como se fosse um time de futebol. Por outro lado, os políticos que estão bancando essa reforma, eles têm interesses diversos ao bancar essa reforma. O Bibi tem um interesse pessoal, porque se ele aprovar a reforma completa, ele pode, através do parlamento, de uma maioria simples no parlamento, anular decisões judiciais e anularia a própria condenação. É meio Franz Kafka, mas é assim. O Ariaderi do Partido Shas, ortodoxo sefaradi, também tem processos por corrupção e ele também poderia fazer a mesma coisa. Agora, quem é do partido sionismo religioso, como o próprio Ben-Gvir, como Simcha Rothman, esse deputado que está pegando com as duas mãos essa reforma, eles têm um interesse ideológico de aprovar essa reforma. E eles querem essa reforma para mudar o caráter do país, o caráter do Estado. O Estado de Israel ele é feito por um binômio judaico e democrático. É o único Estado judeu, o único país judeu do mundo, mas ele é uma democracia. E nunca vai deixar de ser uma democracia. Mas eles acham que o país é pouco judaico. E ser judaico eles é ser como eles são. Então eles querem aprovar essa reforma para diminuir o Código Civil, diminuir as leis civis, diminuir os direitos individuais, diminuir os direitos das minorias e marcar que ser judeu é como eles são e a partir daí fazer a base de um Estado judeu na opinião deles. A oposição a eles dizem, o pessoal da oposição deles dizem que eles estão fazendo um processo de iranização de Israel. E as perspectivas, Nelson? Dito tudo isso, Israel está num momento de uma escalada de violência muito grande, ataques terroristas acontecendo, os foguetes saindo de Gaza, do Líbano, em algum momento até da Cisjordânia, isso aconteceu, tem ataques terroristas acontecendo, e internamente esse caos, essa convulsão social. Quais as perspectivas? Alguém deve estar se perguntando agora, esse governo não vai cair com tudo que está acontecendo? Não está parecendo muito, né, que o governo vai cair. E essas mobilizações sociais são capazes de mudar alguma coisa? Porque já são semanas e semanas e semanas, e não para. Então, você, mais do que como jornalista, como cidadão israelense, o que você está sentindo dos próximos dias? Não dá para pensar tão à frente assim. Próximos meses já é demais, mas próximos dias. Os veículos de imprensa de Israel, já há algumas semanas, têm divulgado pesquisas de opinião em relação às próximas eleições, mas não tem nenhuma data. De fato, não tem nenhuma data.
as pessoas dizem, não, esse governo está balançando, vai cair, mas não caiu. Ainda não deram soco na mesa, ainda não derrubaram. Talvez porque a oposição não tenha jogado do jeito que o atual governo jogou quando foi oposição durante 1 ano e meio no gabinete Bennett-Lapid. O que o atual governo fazia quando era oposição? Eles assediavam, literalmente, os deputados que estavam lá. Assediava um, assediava outro, oferecia para um, oferecia para outro, e conseguiram convencer uma deputada que era do Abaita Yehudi, do Yamina já, né? Yamina. Então, o que acontece? Isso não acontece. Mas, por outro lado, o governo tá fazendo água. O governo tá brigando entre eles. Só que o Bibi, ele é muito sorrateiro. O Bibi é muito esperto e ele não tem... Se tiver que salvar dele e manter o governo dele, ele não tem ética nenhuma. Ele vai dar a volta que ele precisar dar e vai conseguir tentar sair ileso. Ainda que... Por isso até que os seus apoiadores o chamam de mágico. Ele, em hebraico, chama Akosem, o mágico, porque o Bibi ele consegue sair de situações que normalmente as pessoas não saem. Então o Bibi, por exemplo, ele já está colocando na fogueira o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, que é o cara que bolou toda essa reforma. Então ele está tentando tirar o corpo dele fora, quando é um plano dele para tentar escapar da cadeia através de uma lei. Lei essa que o Bibi, há poucos dias atrás, em uma entrevista para um jornal americano, disse que não, esse ponto do parlamento cancelar decisões judiciais, isso está fora da reforma. Ao mesmo tempo que ele foi desmentido por membros do próprio gabinete, e ele disse isso porque o Bibi ele usa muito também de uma expressão em inglês, que eu não sei se no Brasil usam, em Israel usam muito, chamada gaslighting. Gaslighting, o cara fala uma coisa hoje, amanhã depois ele desmente, como se nada tivesse acontecido. O Bibi faz muito isso. O Bibi fala uma coisa hoje, amanhã ele fala o oposto e segue o baile. Então, o governo, eu só acredito vendo. Para mim, o governo ainda tem estabilidade. Ele ainda não caiu. Ele tá balançando, mas não vai cair. Eu acredito, só vai cair se for conveniente para eles. As pesquisas de opinião colocam que o Benny Gantz, que é da oposição, pode formar o governo, está na frente, mas em termos de votação, os eleitores do Likud não caíram muito. O Likud faria, segundo as últimas pesquisas, entre 25 a 27 cadeiras, que não é uma queda tão drástica. O que sim, de repente, o bloco sionismo religioso teria uma queda e forças da oposição cresceriam muito. Ainda que os partidos de centro-esquerda e esquerda, como o Meretz e o Avodá, ficam tangenciando a cláusula de barreira. E aí tem um detalhe. A última eleição, muitas pessoas cantaram em verso e prosa que foi uma grande vitória do bloco da direita ou da extrema-direita. É verdade? Só que teve um detalhe. Essa vitória se deu também por 2 rachas que ocorreram no bloco anti-Bibi. Uma foi na lista Unida Árabe, que acabaram jogando fora quase 4 cadeiras, porque os votos do partido Balad não atingiram cláusula de barreira e foram jogados fora, seriam 3 cadeiras e pouco. Se eles estivessem no bloco, somaria. É a mesma coisa com os votos do partido Meretz, porque o Partido Trabalhista não aceitou formar a lista. Então, nessa brincadeira, entre 6 a 8 cadeiras foram jogadas fora, ou seja, eles elegeram o bloco da direita. Essa é a verdade também. Então, em relação a eleições, o governo só cai, eu só acredito vendo, para mim não cai ainda. E segundo, em termos de eleições, o mesmo quadro do outro. Se no bloco anti-Bibi resolverem vaidades e fizerem as uniões que existiram outrora, conseguem no mínimo empate ou formalizar uma vitória através, por enquanto, do bloco do Benny Gantz. Então, as perspectivas não são muito animadoras em geral, né? O governo deve se manter e, se continuar assim, a reforma jurídica vai passar, né? Eles conseguiram ontem uma aprovação, as aprovações precisam ocorrer em 3 turnos.
Eles conseguiram, porque no que seria a Ordem dos Advogados de Israel, ganhou um candidato que é anti-reforma. E eles conseguiram aprovar, não na última instância, mas conseguiram aprovar que a Ordem dos Advogados estaria fora da comissão de escolha dos juízes. Ou seja, aí eu repito o que eu falei há um tempo atrás. Quem está montando isso de um modo ideológico quer fazer com que os juízes tenham um pensamento do modo que eles chamam, entre aspas, de judeu, que é o modo que eles pensam, que é o modo hoje de pensamento ideológico do Partido Sionismo Religioso. Por outro lado, todo mundo que não pensa como ele, sendo direita, esquerda ou centro, ou ambidestro, quem não pensa como eles não consideram sendo, entre aspas, judeu. E aí eu vou te fechar essa frase com um exemplo prático, que é o exemplo das campanhas de propaganda dos dois blocos em relação a essa reforma. O bloco dos manifestantes contra a reforma, eles usam um termo do hino, Lihiot am Hofshi Be'artzeinu, viver livremente na nossa terra. Na cidade de Afula, aqui no norte, tinha um baita de um outdoor com a foto do Simha Rothman, que é um deputado do Partido Sionismo Religioso, e escrito embaixo, Lihiot am Yehudi Be'artzeinu, viver como povo judeu na nossa terra. Então eles batem nessa tecla e aí acabam trazendo pessoas ou que pensam como eles ou que gostam da religião como uma forma mais tradicional. Não, nós somos o lado do povo judeu. Isso que eles defendem de um modo de propaganda mesmo. É isso, Nelson. Acho que foi um importante resumo, né, da situação caótica que Israel tem vivido nos últimos dias. Algo que a gente tenha deixado de fora, que você queira acrescentar? Ou é isso mesmo? Sempre tem mais o que dizer, né? Mas tem algo importante para terminar o nosso programa? Olha, agradecer a oportunidade, né? Às vezes, qual é o problema do negócio? Às vezes, quando a gente fala uma palavra, a gente abre um aposto e esse aposto abre uma nova janela e aí puxa um novo link e aí esse é o problema. Mas eu tenho uma preocupação também, às vezes, de tentar contextualizar, por mais que eu saiba que o público que acompanha o Expresso Israel acompanha seguidamente, então já tem uma base, já tem um glossário interno e já sabe do que a gente está falando. Mas ainda assim, se alguém chega hoje quer entender o que aconteceu em Jenin nessa última semana e afins, é sempre importante a gente explicar e esse é um espaço para isso. Então, quero muito agradecer ao Nelson Burdi, que é jornalista, é editor do site israeldefato.com, site de notícias sobre Israel em português. Acompanhem, parceiro do IB. Nelson, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até sexta-feira que vem.